Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês por que eu não optei por outros cursos da área da saúde e escolhi justamente psicologia. Vamos lá? Para quem já me acompanha, já conhece um pouco mais da minha história, sabe que eu sempre quis fazer medicina e eu fiz 4 anos de cursinho antes de passar em psicologia. Acabou que eu não consegui fazer medicina logo quando eu estava estudando lá no ensino médio, né? Fiz esses 4 anos de cursinho e não consegui passar, e o motivo disso vocês já sabem, é porque o vestibular de medicina é um vestibular acirradíssimo, onde as pessoas são super bem preparadas e é muito difícil de fato disputar uma vaga nas principais faculdades de medicina públicas do Brasil. Naquela época eu já tinha muito claro para mim que eu queria de fato fazer medicina, que não existia outra opção profissional que me fizesse brilhar os olhos, que me fizesse sentir satisfeita. Acontece que eu já estava muito esgotada dos 4 anos de cursinho, já sofria muito com a pressão que eu mesma colocava em cima de mim, com a pressão que a minha família colocava em cima de mim, e isso me desgastava muito. Eu cheguei num nível de esgotamento mental e emocional gigantesco e praticamente insuportável. Foi daí que eu optei por prestar um plano B. E a verdade é que eu nunca tive um plano B muito bem definido na minha cabeça, né? Então, pra mim era medicina, eu queria ser médica, era isso que eu queria fazer, então não existiam outras opções. Naquela época eu só conseguia prestar os principais vestibulares do estado de São Paulo, né? Minha família não tinha dinheiro para ficar pagando outras inscrições, então eu só prestava USP, Unifesp e Unesp, e só teve um ano desses 4 anos que eu consegui prestar Unicamp também. Se você gosta dos vídeos que eu faço aqui no canal, se você gosta do meu conteúdo, então já se inscreve para não perder as notificações dos vídeos e dá like aqui embaixo que me ajuda bastante. Não esquece de assistir as publicidades porque eu tô tentando juntar um dinheirinho para pagar minha viagem, então por favor, isso me ajuda bastante e você não gasta nem R$1 com isso, tá bom? Obrigada! E isso por si só já elevava também muito a dificuldade de fato conseguir uma vaga, né? Não existia SISU, não existiam tantas opções como existem hoje em dia. E eu tanto não tinha um plano B muito bem arquitetado na minha cabeça que eu só prestei psicologia em uma dessas opções, né? Então, naquele ano de 2007 para 2008, eu acabei prestando psicologia na USP e medicina na Unifesp e na Unesp. Naquela época, pra vocês terem noção, a gente fazia inscrição para os vestibulares numa ficha à mão, não era nada pelo computador, não era ainda com todos os recursos que a gente tem hoje em dia. Daí a gente comprava o manual da FUVEST, que era tipo uma revista assim, desse tamanho. Você ia numa banca, comprava, pagava acho que eram R$110 mais ou menos, e vinha uma ficha de inscrição. Aí lá você preenchia seus dados, seu nome, endereço, telefone e qual curso que você ia querer. E aí eu lembro que eu preenchi todos os dados, mas o campo do curso eu deixei vago. E tinha o prazo certinho para você entregar essas fichas. Tipo, era aos finais de semana, em tais lugares, em tais escolas, você tinha que escolher um posto para ir lá entregar junto com seus documentos. E aí eu deixei para entregar no último final de semana das inscrições, já estava tudo preenchido, menos o campo da escolha da profissão. E eu lembro como se fosse ontem, eu olhando para a ficha pensando, meu Deus, o que eu coloco aqui? Porque eu já tinha decidido que eu não ia colocar medicina, eu acreditava que eu estava tão esgotada naquela época que eu precisava mesmo mudar de ar, mudar de rumo, nem que fosse para entrar na faculdade e depois voltar pro cursinho de novo, mas eu não estava mais aguentando pensar na rotina de fazer mais um ano de cursinho e não me sentia totalmente preparada para passar em medicina de fato. Daí o meu critério de escolha foi basicamente o seguinte, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu precisava realmente continuar trabalhando na área da saúde, né? Eu cresci com esse sonho de ajudar as pessoas, de ser médica, de trabalhar com corpo humano, com coisas biológicas, com fisiologia, enfim. Então, com isso, eu já consegui excluir vários outros cursos, né, de exatas e de humanas. Falei, bom, eu preciso escolher um curso que esteja inserido na área de biológicas. E aí fui reler também manual de profissões, que tinha bastante naquela época, era muito comum, porque a gente não tinha acesso a tanta informação na internet como a gente tem hoje em dia. E aí eu lembro que eu fiquei lá nas principais profissões da área da saúde, né, enfermagem, fono, físio, psicologia e odontologia. Basicamente eu fiquei entre essas 5 opções.
Já de cara, eu não quis fazer enfermagem e eu vou explicar bem por que pra vocês agora. Eu espero que vocês não me interpretem mal, tá? Eu já falei disso num outro vídeo que eu gravei com a Ká e me julgaram pelo que eu falei, mas eu vou falar pra vocês qual que era a impressão que eu tinha. Não reflete o que eu penso hoje em dia, tá? Naquela época, eu achava que os enfermeiros, que a profissão da enfermagem era subjugada aos médicos. Não estou dizendo que eram submissos aos médicos, mas eram subjugados, tá bom? Então, se a gente procurar no dicionário qual que é a definição de subjugado... Submeter pela força, por ameaças ou por habilidade. Dominar, sujeitar, reduzir ou render-se à obediência, às ordens ou à vontade de sujeitar-se. Tá, achei que ficou pesado. Talvez esse não tenha sido também exatamente a expressão que eu quis me referir naquela época. Eu tinha essa imagem de que os médicos mandavam muito na equipe da enfermagem. Eu não tinha muito bem estabelecido na minha cabeça o conceito do cuidar da enfermagem, que na verdade eu só fui aprender mesmo estando na faculdade de medicina e vivendo o dia a dia e vendo a importância da enfermagem. Tanto que eu já tive momentos durante a minha graduação de parar e me dar conta e falar assim, tipo, nossa, acho que eu nunca devia ter feito medicina, acho que eu devia ter feito enfermagem. Porque a enfermagem é sim uma profissão independente, né, importante, extremamente importante para o cuidado do paciente, que eu valorizo demais. Mas, basicamente, né, resumindo tudo isso, acho que o que eu quis dizer é que eu não queria estar em contato com os profissionais médicos, eu queria ter autonomia, eu queria ter independência e não queria confrontar constantemente a minha frustração em não ter conseguido fazer medicina de fato. E eu tô com mania de falar de fato, um seguidor falou isso pra mim hoje em dia aqui nos comentários, então eu preciso me policiar. Então eu tirei enfermagem da minha lista, né, de plano B e fiquei com odonto, físio, fono e psicologia. Odonto não me atraía, eu ficava pensando, não, vou ter que ver dente, boca, bafo, não, tô de boa, não fazia nem um pouco a minha vontade, mas fono, físio e psico eram 3 opções que realmente me interessavam bastante. Eram profissões que eu conseguia enxergar autonomia, né, que não estariam vinculados aos médicos, né, ao cuidado médico. Eu pensava na minha cabeça, hoje em dia eu também penso completamente diferente. Acabei optando por psicologia porque eu achei que dentro da psicologia eu conseguiria de fato ter mais autonomia, né, conseguiria me desvincular do cenário hospitalar, era isso que eu pensava na minha cabeça naquela época, conseguiria cuidar e ajudar também os pacientes. Eu achava que era uma profissão intelectual, né, que tinha que ler bastante, achava legal pensar em estudar Freud, no final das contas eu acabei descobrindo que era muito chato, que eu não gostava. E acabei optando por prestar na USP São Paulo, né? Naquela época tinha a opção de prestar na USP Ribeirão também. Na USP Ribeirão, no manual que vinha, a carreira de psicologia estava dentro da área de humanas. E na USP São Paulo estava dentro de biológicas. E como eu gostava mais de biológicas, eu acreditava que na USP São Paulo eu ia conseguir ter mais esse enfoque biológico mesmo. Que também não foi o que aconteceu direito, porque a faculdade de psicologia, ela é uma faculdade de humanas, ela não é uma faculdade de biológicas, isso é fato. Por mais que esteja ligado com o cuidado humano, né, com a psique, isso não tem tanto de biológico, tem mais de humanas mesmo, porque a gente não vai estudar o funcionamento neuronal, apesar da gente ter neurociências, mas é uma pincelada, assim. O importante, né, é o pensar, o consciente, o inconsciente, a interpretação, então tem muita leitura. Eu tanto queria me desvincular da área médica que quando eu fui fazer os meus estágios, tinha estágio em psicologia hospitalar e eu não queria fazer porque eu não queria entrar em contato com a medicina, vocês acreditam? Eu era muito frustrada de fato. Então, lá na USP a gente tinha um esquema também de se matricular em algumas disciplinas, né? Tinha as disciplinas obrigatórias e as optativas. E a gente podia montar nosso calendário conforme fosse mais adequado pra gente, de forma que a gente conseguisse completar uma quantidade lá de créditos que cada disciplina tinha. Eu acabei deixando para fazer essa disciplina no último semestre da faculdade, no último semestre do último ano, no 5º ano, porque justamente eu não queria entrar muito em contato com o cenário médico mesmo, né? Então eu não queria ir pro hospital. E eu lembro que eu fui, mas eu fui contrariada, eu tinha que fazer aquele estágio, então eu fiz, mas eu não fiz feliz, sabe? Eu não... Enfim, gente, a frustração é um negócio muito ruim quando a gente não consegue resolver, é um negócio que fica o tempo todo, né? Perseguindo a gente e por isso a importância de a gente de fato seguir nossos sonhos. Muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter feito psicologia, se eu me arrependo da minha escolha
E é difícil responder essa pergunta porque, assim, eu não me arrependo da pessoa que eu me tornei hoje. E muito do que eu me tornei hoje foi por eu ter feito psicologia naquela época, por todo o aprendizado que eu tive, toda a compreensão sobre vivência, né, vivência humana que eu tenho hoje em dia, eu devo a tudo que eu vivi na faculdade. Se eu tivesse a oportunidade hoje de refazer a minha história, eu ficaria meio na dúvida, porque eu sou muito feliz e muito realizada profissionalmente estudando medicina, vocês já sabem disso. Então, acho que se eu pudesse ter optado por fazer mais um ano de cursinho, não ter tido todo aquele esgotamento mental e emocional, se eu tivesse conseguido ir para mais um ano de cursinho, para de fato, para conseguir passar em medicina mesmo, eu acho que eu teria optado por isso. Mas aí o meu receio é, será que eu seria a mesma pessoa que eu sou hoje em dia, com os mesmos valores, os mesmos pensamentos e a mesma forma de agir e lidar com os meus pacientes, né, de querer escutar e acolher? Então eu acho que não. Por isso que é difícil responder. E eu sei que muitos de vocês também têm essa dúvida, né? Será que eu presto outro curso, não aguento mais, eu tô cansado do cursinho, eu tô cansado de prestar as provas e da incerteza de não passar? Eu entendo essa dúvida porque eu já vivi tudo isso e ela é super nobre, né? Tudo isso que vocês sentem é muito significativo, é muito importante e é muito natural que esteja acontecendo nesse momento que vocês estão vivendo. Eu já gravei um outro vídeo falando sobre medicina ou plano B, eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem, tá? Onde eu abordo mais todas essas questões. E essa é uma decisão que infelizmente só vocês vão conseguir tomar. Eu não posso, nem tenho direito de opinar sobre o que vocês devem ou não fazer. O meu trabalho aqui, ele é inteiramente compartilhar os meus aprendizados e conseguir fazer com que vocês se sintam estimulados a refletir mais sobre o que é importante para vocês. Então, eu não vou falar faça isso ou não faça isso, faça esse curso ou não faça esse curso. Eu acho que o importante de tudo isso é vocês pegarem quais são as reflexões mais importantes, né? O que é mais significativo para vocês, como que vocês vão poder usar isso, aplicar os meus aprendizados na história de vocês. Então, será que vale mesmo a pena prestar outro curso? Será que vale a pena prestar esse curso na área da saúde ou esse outro curso fora da área da saúde? Como será que eu vou me sentir? Como será que eu vou lidar com tudo isso, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês também, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, que me ajuda bastante. Se inscreve no canal para não perder as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!